Esse vídeo é um passo a passo de como você pode ter 10 mil reais de renda mensal média como consultor de investimentos. Eu cansei de ver vídeo na internet aí de consultores falando que é possível em 12 meses você chegar numa renda de 10 mil reais por mês. E eu sempre achei papo de coach, pra falar a verdade. Aí eu comecei a resolver testar. Vamos abrir uma empresa de consultoria de investimentos e vamos tentar captar esses clientes e ver o que é possível fazer em 12 meses. No final desse vídeo eu vou te contar exatamente o que aconteceu, se é possível de fato chegar numa renda de 10 mil e o caminho das pedras. Eu vou revelar a caixa preta do que você precisa fazer para chegar nessa renda de 10 mil reais por mês. E para começar o vídeo, indo direto ao ponto, primeira coisa, você precisa entender como que um consultor de investimentos é remunerado. De onde que vem o salário do consultor? E aqui a gente pode dividir em dois tipos de consultor. Ou ele pode ser autônomo, ou ele pode trabalhar numa estrutura de alguma outra empresa de consultoria, que aí vai ter várias outras coisas que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, a diferença de assessoria para consultoria é que o assessor, na grande maioria das vezes, até então, ele é comissionado. Então, ele recebe comissão na venda dos produtos. Então, quando ele pega o dinheiro do cliente, 100 mil reais, e coloca numa renda fixa, paga ali uma comissãozinha para ele. Quando ele pega 100 mil reais e compra um COI, paga muito mais comissão para ele. Então, ele tem aquele conflito de interesses de querer buscar aqueles investimentos que pagam mais comissão, que não necessariamente são os melhores para o cliente, e ao mesmo tempo, ele tem aquele desespero de todo mês precisar correr atrás do próprio rabo. Por quê? Naquele mês você gera ali, por exemplo, 5 mil, 10 mil reais de comissão para você. No mês seguinte, você começa zerado. Você precisa buscar mais 5 mil, mais 10 mil reais de comissão. E aí, muitas vezes, isso não é possível. Porque você depende de captar novos clientes, você depende do aporte mensal dos seus clientes atuais, você depende de vender um produto da carteira do cliente para comprar um outro produto, e você ganha comissão na venda e na compra, e você vai girando a carteira dos clientes para tentar chegar nessa comissão. Então, não é bom para o assessor, porque ele está sempre desesperado, correndo atrás desse dinheiro que ele precisa ganhar, e é ruim para o cliente, porque ele está com uma carteira horrível que não está de fato alinhada com os objetivos dele. Enquanto isso, o consultor de investimentos, ele trabalha no modelo que é muito mais saudável para o cliente e para a mente do consultor mesmo, né? Porque o cara tem uma previsibilidade muito maior e uma recorrência ali. Por quê? Como é que funciona, né? Basicamente, via de regra, os consultores, eles são remunerados talvez de duas formas. Ou um FII percentual, que normalmente fica iniciando ali numa média de 1% ao ano sobre o patrimônio do cliente. 1% ao ano sobre o patrimônio dos clientes. Então, para esse cara conseguir, com esse FII, uma remuneração mínima de 10 mil reais, o que ele precisa? Ele precisa de 10 mil reais em 12 meses, isso aqui vai dar 120 mil reais no ano, e se a gente divide isso aqui por 1%, vai dar um patrimônio de 12 milhões de reais de AUC, né? Assets Under Consulting, ou seja, o cara precisa cuidar de 12 milhões de reais de clientes para ter essa renda de 10 mil reais por mês. Ou então, o segundo modelo é um FII fixo de fato, né? O cliente paga uma mensalidade, por exemplo, de 250 reais por mês, e pode ser um mix desses dois, né? Até um certo valor vai ser 250 por mês e depois vai ser um FII percentual de 1%. Depois esse 1% pode cair um pouco, mas vamos fazer aqui para facilitar a conta. Então, se você tem 10 mil reais de receita desejada e você cobra do seu cliente 250 reais por mês, você precisa de 40 clientes para chegar nessa renda de 10 mil. Então, o seu trabalho agora se passa por buscar 40 clientes. E como você chega em 10 mil em 12 meses, você precisa chegar em 40 clientes por ano, que isso aqui vai dar cerca de 3, 4 clientes por mês que você precisa fechar. Então, esses clientes vão fechar com você e aí depois de 12 meses você vai ter 40 clientes te pagando 250 reais por mês, que vai dar uma receita naquele mês de 10 mil reais. Ah, Stuart, mas eu não recebo esses 250 reais porque eu estou dentro de uma empresa e eles pegam ali um percentual dessa receita que eu estou recebendo. Normalmente, esse percentual que você vai entrar dentro de alguma empresa e vai deixar com a empresa, ou o percentual que você vai receber, os consultores recebem de 20% a 70% da receita que eles geram para a empresa. Que aí vai depender de uma série de fatores, depende do tamanho da carteira dos clientes, depende do tamanho da carteira total do consultor, depende do nível de senioridade do consultor. Então, vamos supor aqui uma média de 50% para facilitar a conta. Então, vamos supor que você entrou numa empresa, por exemplo, aqui na Stocks, e você vai receber 50% de acordo com esses fatores aqui, né? Então, você recebe 50%, logo, para você gerar uma receita de 10 mil reais
reais por mês para você, você vai precisar gerar uma receita total para a empresa de 20 mil reais por mês. Logo, esses 40 clientes que você precisa gerar durante um ano para, de fato, ganhar esses 10 mil reais por mês, agora você precisa de 80 clientes. Logo, você precisa de 6 a 8 clientes por mês para chegar nesse resultado. Considerando que todos esses clientes vão te pagar o mínimo de 250 reais por mês, que seriam, teoricamente, clientes pequenos. Se você fecha um cliente milionário, que ele vai te pagar 1% ao ano ou 0,08% ao mês, esse cliente milionário vai te pagar 10 mil reais no ano, considerando que ele tem exatamente 1 milhão de reais ou 800 reais por mês. Então, em um cliente, você já recebe o valor equivalente a 3 clientes, pagando ali o fixo de 250. Obviamente, de receita para a empresa, mas você teria ali os seus 50%. Então, existem alguns gatilhos para você acelerar esse processo, como, por exemplo, conseguir captar clientes que têm um patrimônio mais elevado. 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que aí a receita por cliente se torna muito mais relevante e você consegue encurtar um pouco esse processo também. Aí, depois que eu falei isso tudo, a dúvida que deve estar na sua cabeça agora é: beleza, eu preciso fechar 6 a 8 clientes por mês. Como que eu faço para fechar 6 a 8 clientes por mês? E, cara, é 100% estatística. Por quê? Normalmente a gente tem uma taxa de conversão, né? Que é basicamente o tanto de pessoas que a gente entra em contato oferecendo a consultoria em relação ao número de pessoas que de fato fecham. Se você consegue fechar, por exemplo, 2 clientes para cada 100 clientes que você entra em contato, você vai conseguir uma taxa de conversão de 2%. Logo, para você conseguir fechar 6 clientes no mês, considerando uma taxa de 2% de conversão, você precisa comunicar com 300 pessoas naquele mês. Por exemplo, 2% de conversão em uma reunião, você precisa de 300 reuniões no mês. Então, numa média de 30 dias no mês, você precisa fazer 10 reuniões por dia. E, de fato, 2% de conversão é uma taxa muito baixa. Só que, se você aumenta essa taxa de conversão aqui de 2 para 10%, agora você não precisa de mais 300 reuniões no mês. Agora você precisa de 60 reuniões no mês, que isso daria cerca de 2 reuniões por dia. Então agora o seu trabalho é conseguir agendar com 2 clientes por dia para te ouvirem e você tentar vender a consultoria para eles. E o mais legal disso tudo é que isso aqui a gente está falando de média, né? Pode ser que um mês você vai conversar com 100 pessoas e nenhuma vai fechar. Aí no mês seguinte você conversa ali com as 10 primeiras e das 10 primeiras 5 fecham. É 50% de conversão. Então não é algo muito linear, né? Você precisa ter paciência, você vai ouvir muito não na cara e você precisa perseverar, ter essa disciplina e aprimorar. Melhore a sua venda, melhore o seu relacionamento, busque esses gatilhos, esses drivers que vão te aproximar de pessoas que eventualmente têm muito dinheiro, que ganham bem, porque aí com isso você consegue criar esse relacionamento, mostrar o valor do seu trabalho, mostrar que elas de fato precisam de você e não que você precisa da receita que elas vão te pagar. Então comece a inverter o jogo, se torne tão profissional, tão competente e tão autoridade naquele assunto que as pessoas vão olhar para você e vão pensar: cara, eu preciso estar junto com aquele cara, porque é muito mais fácil você vender algo, primeiro, que você acredita, então um modelo que é muito mais alinhado com o cliente, que o cliente de fato vê valor naquilo, é muito mais fácil de vender do que um produto ruim que o cliente não vê valor e você vai ganhar muito mais, mas aquilo de fato não é bom para o cliente. Quando o cliente sente verdade no que você está falando, ele tem muito mais propensão a comprar de você. Então assim, tente unir todos esses fatores, um modelo que o cliente vê verdade, que de fato é bom para ele e se torne um profissional competente, com autoridade e credibilidade, para não parecer que você está mendigando para aquele cliente te contratar para te ajudar a pagar as contas. Não, você não precisa do cliente, ele precisa muito mais de você do que você dele. E aqui eu digo isso com a maior humildade do mundo, né? Não é porque você é o fodão, eu sou o fodão que de fato as pessoas precisam me contratar. Não, mas na hora que a gente vê a carteira da grande maioria da população que está nos grandes bancos, que está numa assessoria comissionada, de fato é uma situação muito triste. É assim, eu pego algumas carteiras que a única sensação que eu tenho é de nojo pelo profissional que estava atendendo, porque assim, é criminoso. Tem alguns casos que são criminosos quando a gente vê aonde o dinheiro do cliente foi parar, assim, sem pudor nenhum. O cara tá 100% preocupado com a comissão e não tá preocupado com o cliente. Então, quando a gente vê esse cenário aqui, cara, esse cliente ele precisa de alguém que seja mais ético, que esteja mais alinhado, que queira realmente o bem desse cara. Então, assim,
O cliente precisa de você. Se você for um profissional bom, consegue mostrar esse serviço para ele. E aí é por conta disso, de tudo isso que eu te falei, todas essas contas, que a gente começou a ver que de fato é possível. E a gente chegou nesse tão sonhado R$10.000 de receita mensal aqui na Stocus muito antes de 12 meses. Muito antes. Porque a gente está vendo um modelo que está crescendo muito aqui no Brasil, que é o modelo de consultoria de investimentos, o modelo do FII fixo, e de fato está todo mundo migrando de assessoria para consultoria. Então, se você é um profissional ético, que está alinhado com o cliente, não tem um conflito de interesse, que realmente quer o bem do cliente e consegue se posicionar e consegue mostrar credibilidade, autoridade naquilo que você está falando, o cliente vai atrás de você. Então, aproveita que a gente está surfando uma onda. Se você quiser uma estrutura também, igual a gente comentou, né? Por que você vai deixar 50% que seja da sua receita na mão de uma empresa para poder, enfim, estar lá dentro da empresa? Primeiro que você vai ter, talvez, um grande nome, uma marca para poder te amparar e te passar um pouco dessa credibilidade. Você vai ter estrutura, você vai ter, enfim, um escritório, você vai ter tecnologia, você vai ter um time, você vai ter, assim, muitas coisas que vão te ajudar e muitas vezes acelerar todo esse processo, né? E aqui na Stocus, eu não apenas consegui essa receita aqui de R$10.000 em menos de 12 meses, como eu estou passando todo esse caminho das pedras para os consultores que estão entrando aqui, muitos consultores júniores que estão começando a carreira agora, para eles conseguirem chegar nesse mesmo resultado. Porque se eles chegam nesse resultado, a Stocus como um todo cresce muito mais, eu também ganho muito mais. Então assim, a gente consegue ajudar muito mais pessoas e também gerar muito mais valor, tanto para mim, quanto para a empresa, quanto para esses consultores. Então assim, tudo isso que a gente aprendeu em menos de 12 meses para chegar nesse resultado, e eu não vou nem falar o resultado que a gente chegou em 12 meses, porque não quero abrir esse número aqui ainda, mas a gente está muito na frente desse valor aqui como empresa, né? Então, tá muito melhor do que os planos, do que o business plan, do que a gente projetou ali no dia 0 da empresa. Eu ainda considero que a gente está no dia 1, está começando, depois de um ano, a gente está, enfim, muito melhor do que a gente sempre sonhou, mas ainda é só o começo e quem estiver junto com a gente também vai surfar muito essa onda. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco, tanto para você, que é cliente e sabe agora o tanto que o seu consultor recebe, porque essa transparência eu acho que é o melhor de tudo, mas também para você profissional que agora consegue pelo menos ter uma visão mais clara de como que você pode chegar, por exemplo, em uma renda de R$10.000 por mês. E sim, depois de mais de um ano trabalhando com consultoria de investimentos, eu posso afirmar que qualquer pessoa minimamente dedicada e capacitada consegue chegar nesse resultado e muito mais longe. É só ela saber ali os drivers de valor, os gatilhos que ela precisa apertar ali para chegar e caminhar mais rápido rumo àquele objetivo. Então, qualquer dúvida, preenche o formulário aqui na descrição se você for um cliente querendo entrar em contato para saber um pouco mais sobre a nossa consultoria. E se você for um profissional do mercado financeiro que também quer entender um pouco melhor sobre como você pode trabalhar aqui com a gente, me manda uma mensagem lá no Instagram, @HenriqueStuart, explica toda a situação, fala que você é um assessor, ou então lá no LinkedIn, e vamos bater um papo. Fala que você veio aqui do YouTube, veio desse vídeo específico, e aí a gente bate esse papo e quem sabe a gente não começa a trabalhar junto aqui na Stocus também. Tamo junto e até a próxima.